Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de agosto, dia e festa de Santa Clara. A família franciscana e a família das Clarissas estão certamente muito felizes porque 11 de agosto é muito especial para essas duas famílias que celebram esta santa tão importante, Santa Clara, que foi uma companheira de missão de São Francisco de Assis, uma das santas mais amadas que viveu no século XIII. Nas fontes franciscanas e clarianas encontramos, além de seus escritos, o testemunho dos que viveram ao seu lado por muito tempo e muito do que disseram e escreveram sobre sua vida e sua história. O testemunho dessa nobre mulher mostra-nos sua coragem e fé inabalável, capaz de dar um impulso para a renovação da Igreja. Canonizada 2 anos após sua morte, em 1255, sua vida e sua história está envolta no mistério e no simbolismo da luz. Na bula de canonização, assim expressa o Papa Alexandre IV: brilhou no século e resplandeceu na religião. Em casa foi luminosa como um raio. No claustro teve o clarão de um relâmpago. Brilhou na vida e radia depois da morte. Foi clara na terra e reluz no céu. Como é grande a veemência da sua luz e como é veemente a iluminação de sua claridade. Ficava essa luz fechada no segredo do claustro, mas emitia raios brilhantes para fora. Recolhia-se no estreito convento e se espalhava pelo amplo mundo. Guardava-se lá dentro e manava fora, pois Clara se escondia, mas sua vida se manifestava. Clara se calava, mas sua fama clamava. Trancava-se na cela e era conhecida pelas cidades afora. Olha que texto bonito que eu acabei de ler do Papa Alexandre IV, quando da canonização de Santa Clara. Essa luz profética de Clara brilhou muito na Igreja e continua a iluminar os nossos dias, marcados por sombras e escuridão, pois feridas da vida humana e da criação se agravam cada vez mais, cada dia mais, particularmente as feridas de irmãos e irmãs mais pobres, mais vulneráveis. Mas de onde vinha essa força impetuosa, esse ardor que emanava luz, capaz de iluminar a sua volta e cuja claridade se estendia fora dos muros do claustro? Só pode vir de Deus, como acontece com todos os santos que, presos aos princípios do Evangelho, fiéis aos ensinamentos de Jesus, passam para a Igreja, para todos aqueles que convivem ao seu redor, essa força transformadora do Evangelho. Clara foi contemporânea de Francisco, São Francisco, que nós tanto conhecemos. E juntos, por causa do seu amor pela natureza, o seu amor pelas coisas de Deus, o seu amor por toda a criação, eles têm muito a nos ensinar. O Papa Francisco escolheu esse nome quando o cardeal Bergoglio, que foi eleito no conclave como Papa, ele escolheu esse nome de Francisco por causa de Francisco de Assis. E Francisco e Clara, o Papa Francisco trouxe depois, desafiou os economistas do mundo, sobretudo os mais jovens, a uma nova economia, a um novo tipo de economia, pois como ele diz, a economia como está hoje mata, porque a economia como está hoje aumenta sempre o abismo entre ricos e pobres. Quantos pobres estão jogados no abandono? Hoje em dia, 1% da humanidade tem mais de 50% de todas as riquezas. Então o abismo entre pobres e ricos vai aumentando cada vez mais.
Então o Papa Francisco propõe para os jovens economistas uma nova economia, então que ele chama de economia de Francisco e Clara, uma economia que respeita toda a criação, que respeita todos os seres humanos, uma economia que devolva a dignidade às pessoas, principalmente aos pobres, aqueles que mais precisam. Então os 10 princípios da economia de Francisco e Clara são estes. Aproveitar hoje no dia de Santa Clara para dizer esses 10 princípios. Princípio 1. Cremos na ecologia integral. Princípio 2. Cremos no desenvolvimento integral. Princípio 3. Cremos em alternativas anticapitalistas, porque nós sabemos que o capitalismo muitas vezes expõe os pobres ou leva os pobres para uma maior pobreza ainda. Princípio 4. Cremos nos bens comuns. Princípio 5. Cremos que tudo está interligado. Princípio 6. Cremos na potência das periferias vivas. Aqui fala da importância da reconstrução de novas economias, o valor que se dá aos pequenos empreendimentos lá junto aos pobres nas periferias. Princípio 7. Cremos na economia a serviço da vida. Princípio 8. Cremos nas comunidades como saída. Então, o respeito pelas comunidades, o respeito, dar voz também aos pobres. Princípio 9. Cremos na educação integral. E aqui nós lembramos que o Papa Francisco até instituiu o Pacto Educativo Global. Em outro momento vamos falar desse pacto. E princípio 10, cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Então aqui, solidariedade, lembremos da encíclica do Papa Fratelli Tutti, que ensina que todos somos irmãos. E não só, quando fala da solidariedade e o clamor dos povos, que importância que ele dá aos movimentos sociais, aos movimentos populares, aqueles grupos que se organizam em todos os lugares no mundo inteiro para resgatar a vida, para buscar mais dignidade. Então hoje, ao celebrarmos Santa Clara, peçamos a ela e São Francisco que nos dê um novo olhar, um novo horizonte, que a economia possa mudar, que possa ter no centro a pessoa humana, que resgate a dignidade das pessoas, que diminua o abismo entre ricos e pobres, que os bens sejam melhor repartidos para que ninguém sofra, como tem acontecido tanto, sobretudo nos últimos dias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Clara, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.